vou enviar para vocês. Vamos orar? Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença nesta noite. Nós não queremos fazer nenhuma mágica, nós queremos a ministração do Espírito Santo na nossa vida. Que o Senhor possa nos tocar, nos falar, nos edificar, continuar nos atraindo para a Tua presença, nos usando para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, diante de uma situação muito desafiadora, ele fez uma afirmação bem taxativa. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Se semear na carne, ou em prol da carne, vai colher corrupção. Se semear no Espírito, ou pelo Espírito, ou em prol das coisas que o Espírito Santo testifica, ele vai colher vida eterna. Portanto, há somente duas maneiras de semear, ou na carne ou no Espírito. Gálatas 6, Paulo está terminando a sua carta. Gálatas 6, versos 7 e 8, e hoje leremos só versos aqui nesse capítulo. Gálatas 6, versos 7 e 8. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso ela também colherá, mas aquilo são duas opções somente. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Só tem duas maneiras de semear. Ou semeamos na carne, pela carne, em prol da carne, ou semeamos no Espírito, pelo Espírito, em prol daquilo que o Espírito Santo testifica. Não tem além de duas maneiras de semear, não tem outras maneiras, só tem duas. Semear na carne é, na verdade, semear segundo os nossos pecados. É semear segundo a nossa inclinação pecaminosa. Aí sim tem muitas possibilidades, mas todas debaixo do guarda-chuva chamado carne. Carne no Novo Testamento não é aquilo que a gente compra no açougue, pode ser também, mas não é muitas vezes o que nós compramos no açougue. Carne refere-se aos nossos pecados, a nossa pecaminosidade interior. Ou nós semeamos em prol de nossa pecaminosidade, segundo a nossa pecaminosidade, segundo os nossos pecados, e nós vamos colher isso. Se eu semear ódio, eu vou colher ódio. Se eu semear egoísmo, eu vou colher egoísmo. Se eu semear incredulidade, eu vou colher os frutos da incredulidade. Se eu semear brutalidade e destemperança, eu vou colher os frutos da brutalidade e da destemperança. Se eu semear inimizade, eu vou colher cada vez mais. E por aí vai, porque a lista de pecado é muito grande. Se eu semear segundo um pecado, eu vou colher segundo aquele pecado, as consequências daquele pecado, eu vou colher corrupção, destruição. Se eu semear segundo o Espírito Santo de Deus, que indica Jesus e revela Jesus, e inspirou a Bíblia e também nos constrange e nos entristece quando estamos em pecado para nos arrependermos e fazermos a vontade de Deus. Se nós semearmos no Espírito, pelo Espírito, segundo o Espírito, e um outro jeito de falar semear é andar no Espírito, segundo o Espírito, eu vou colher vida eterna. A coisa mais complicada da semeadura errada é aquela que parece que é santa, mas não é santa. Parece que é bíblica, mas não é bíblica. Parece que está ajudando porque cita um verso bíblico, mas não está ajudando. É uma compreensão muito errada. Naqueles dias do apóstolo Paulo, de Gálatas, que ele escreveu, e também de Pedro, Tiago, João, surgiu essa heresia chamada os judaizantes. E os judaizantes pareciam muito bíblicos, porque eles queriam agora dar uma forcinha para Jesus, dar uma forcinha para Deus, e queriam também se orgulhar de alguma coisa, e eles passaram a dizer que a lei de Moisés salvava. Aí que está o perigo, porque a lei de Moisés está na Bíblia. Então eles tinham versos
Oh, você precisa ser circuncidado, você precisa guardar o sábado, celebrar a Páscoa judaica. Tinha versos e versos e versos, parece que endossando de que era necessário mesmo, e assim eles criam que Jesus salvava, mas tinha que dar uma melhorada em Jesus, também cumprindo a lei de Moisés, porque inclusive está na Bíblia e tem muitos versos, e aí que fica muito perigoso, porque a pessoa está semeando na carne pensando que está semeando segundo a palavra de Deus, porque fica um pouco confuso quando mistura textos bíblicos e tudo mais. Bom, para início de conversa, ninguém está falando mal da lei de Moisés. Quem deu a lei de Moisés foi Deus. A lei de Moisés é boa, em si mesma ela é boa. A lei de Moisés, inclusive, ela é santa. A lei de Moisés, assim como os profetas, testifica de Jesus, testifica pela simbologia dos sacrifícios, profetiza de Jesus. Quando na lei de Moisés está prometido a Abraão, Isaque e Jacó, em ti serão benditos todos os povos da terra, que se cumpre em Jesus. Também quando Jacó abençoou Judá no final do livro de Gênesis, que o cetro de governo não sairá de sua mão, também estava profetizando do Messias. Deuteronômio 18, aparecerá um profeta à semelhança de Moisés, também estava profetizando de Jesus. Então a lei de Moisés é muito boa, ela é santa, ela é pura, ela simboliza Jesus, ela profetiza de Jesus. Ela ensina que amar a Deus sobre todas as coisas é importantíssimo, amar o próximo como a nós mesmos, e assim cumprimos toda a lei. Então a lei não está anulada, a lei é para ser praticada, mas no poder do Espírito Santo. O que nós não devemos mais fazer é sacrificar animais, pois o sacrifício perfeito de Jesus já foi oferecido. Não precisamos mais daquele templo, porque pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, nós já entramos no Santo dos Santos. Mas ela não está anulada, a sua moralidade não está anulada. A sua simbologia de Jesus nos sacrifícios e os significados não está anulado. A simbologia de Jesus na Páscoa judaica, que o cordeiro foi morto, o sangue aspergido, passado nos umbrais, na porta, e assim foram poupados e chegaram até a terra de Canaã, simbolizando Jesus, a redenção de Jesus, também não está anulado. A moralidade da lei não está anulada, amar a Deus sobre todas as coisas não está anulado, amar o próximo como a nós mesmos não está anulado. Só que a lei não serve para melhorar Jesus. A lei não serve para nos salvar, porque ninguém consegue cumpri-la. Nós somos pecadores. E Jesus morreu naquela cruz em nosso lugar de maneira imaculada, perfeita, para que nele nós fôssemos recebidos como filhos de Deus. A lei é boa, mas a lei não salva. Então os judaizantes estavam incentivando que precisamos dar uma melhorada aí em Jesus. Fora crer em Jesus para ser salvo, é melhor a gente cumprir a lei de Moisés também. Não, vamos cumprir a lei de Moisés, a sua moralidade pelo poder do Espírito Santo, o máximo que der, mas ninguém vai cumprir 100%. Porque se nós cumpríssemos 100%, nós seríamos salvos pela lei, mas ninguém cumpre 100%, nós somos pecadores. A lei é boa, mas ela não serve para salvar. E essas pessoas estavam assim, querendo melhorar Jesus, entre aspas, dizendo, precisa também cumprir a lei de Moisés, sendo que eles mesmos não cumpriam essa lei e ninguém a cumpre plenamente. Então eles incentivavam, eles propunham, mas eles mesmos não cumpriam. Mas agora eles podiam ter do que se orgulhar. Fora ter recebido Jesus, fui circuncidado. Fora ter recebido Jesus, estou guardando o sábado. Fora ter recebido Jesus, mudei minha dieta alimentar. Bom, pode mudar a dieta alimentar para ter mais saúde, não para se salvar. Poderia até guardar o sábado, se ele fosse judeu, como um dia de consagração, não para se salvar, mas também podia guardar a sexta, o domingo, a segunda, qualquer dia, inclusive o sábado também, não para se salvar. Quem salva é Jesus.
Se fosse judeu mesmo, de descendência judaica, e quisesse ser circuncidado como sinal de que tem uma aliança com Deus, até poderia fazer isso, não para se salvar, a lei não salva. Mas agora, achando que eles estavam melhorando Jesus, ele sentiu um pouco de orgulho, fora ter recebido Jesus. Também estou dando uma caprichada aí na lei de Moisés, parece que eu estou ganhando uns pontinhos. Não só eu estou fazendo isso, eu estou convencendo mais algum. Eu convenci esse, aquele outro. Oh, ele se circuncidou de tanto que eu falei na cabeça dele. Estava se sentindo assim um pouco orgulhoso, como se pudesse melhorar a salvação de Jesus. Isso era semear na carne. Isso era zombar de Deus. Isso era dizer para Deus, apesar de que Jesus é o Cordeiro Imaculado de Deus que tira o pecado do mundo, apesar de que ele foi morto antes da fundação do mundo como uma decisão de Deus, de que na hora de salvar ele ia enviar o seu Filho, o Salvador, apesar de que ele sacia o amor e a justiça de Deus, esses judaizantes estavam dizendo, ele é bom, mas dá para dar uma melhoradinha nele. É a mesma coisa que zombar de Deus. A sua solução é boa, mas ela não é 100% boa. Ela é boa, mas pode ser melhorada. É a mesma coisa que dizer, é a mesma coisa que zombar de Deus. Você achar, ou eles achavam, que podiam se orgulhar de alguma coisa, é a mesma coisa que zombar de Deus, porque nós não temos nada para nos orgulhar quando nós olhamos para os nossos pecados e a necessidade de ser perdoados e salvos em Cristo Jesus, e a honra e a glória são do Senhor. Nós não temos nada para nos orgulhar. Tem muitas coisas boas, práticas devocionais que devemos ter, pelas finalidades boas das práticas devocionais, mas não confunda, nós não nos tornamos merecedores diante de Deus e nós não temos nada para nos orgulhar. As práticas devocionais é maior tempo com Deus para ouvir a sua voz, é maior tempo com Deus para discernir os pecados que precisamos confessar e estão atrapalhando o Espírito Santo, é maior tempo com Deus para ser cheio do Espírito Santo, é maior tempo com Deus para receber mais da graça de Deus. Nós nunca vamos merecer e ter do que nos orgulhar se nós compreendermos a Bíblia. Se nós formos nos orgulhar de alguma coisa, quando nós compreendermos a Bíblia, nós diremos assim: quanto a mim, me gloriarei na cruz de Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim, e eu fui crucificado para o mundo. Sem Jesus, nós jamais seríamos recebidos por Deus. Sem Jesus, nós jamais teríamos o Espírito Santo. Sem Jesus, nós jamais teríamos respostas de oração. Sem Jesus, nós jamais teríamos vida eterna. Não dá para melhorar Jesus. Não dá para melhorar a solução de Deus. Não dá para ter do que nos orgulhar. E às vezes, sem maldade, alguém fala, eu vou fazer uma campanha, vou subir no monte. Pode subir, pode fazer a campanha, mas não pensa que você se tornará merecedor. Se Deus olhar os seus pecados, Ele não responde uma oração. Você subirá no monte, orará e buscará para se humilhar e para receber de Deus o perdão dos pecados, para receber a graça de Deus. Mas se você orar a meio monte, dá certo também, desde que você esteja se arrependendo dos seus pecados. E se você orar no pé do monte, está bom também, desde que você esteja buscando Deus e dependendo de Deus, do seu amor e de sua graça. Mas se você orar no seu quarto, está bom também. E se você orar na igreja, está bom também, desde que você esteja esperando de Deus aquilo que só Deus pode dar. Aliás, Jesus gostava até mesmo de quanto mais secreto, melhor. Ele diz, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Jesus até disse, ora no quarto. Agora, como ele ficou muito popular, quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes ele não conseguia nem entrar mais nas aldeias, ele não conseguia entrar, ele dormia ao relento. Está claro isso na Bíblia.
Muitas vezes, para ter sossego, ele subia na montanha. Outras vezes ele andava sobre o mar. Você pode tentar também. Tentei todo o verão, quando eu vou na praia, toda vez eu afundei, nenhuma vez. Falei, Senhor, eu estou com fé hoje. Pá, entrava lá e nunca andei sobre as águas, mas eu queria ter andado pelo menos uma vez na vida, mas nunca deu certo. Nunca deu certo. Bom, então o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, esse pessoal está querendo ter do que se orgulhar, está querendo melhorar Jesus, isso é zombar de Deus, é dizer que Jesus não é suficiente. Essa turminha está querendo ter do que se orgulhar, e não tem o que nós nos orgulharmos se examinarmos a nós mesmos, os nossos pecados, e assim não vai dar certo. Por isso que o próximo verso, o verso 9, Gálatas 6, verso 9 e 10, vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, não semeia segundo a carne. Você vai semear ódio, você vai colher as consequências do ódio expresso. Você vai semear imoralidade sexual, você vai colher as consequências disso. Você vai semear infidelidade no casamento, você vai receber as consequências disso. Você vai semear destemperança, você vai receber as consequências disso. Você vai semear injustiça, você vai receber as consequências disso. Você vai semear incredulidade, você vai receber as consequências disso. Você vai semear ter do que se orgulhar, eu dei uma melhorada em Jesus, você não melhorou Jesus. Os seus pecados não permitem você ser aceito, se não for por Jesus, você vai receber as consequências disso, porque de Deus não se zomba. Mas vamos fazer o bem no poder do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas com a ajuda do Espírito Santo. Vamos amar o próximo com a ajuda do Espírito Santo. Vamos ser amorosos, compassivos, perdoadores, fortalecedores, edificadores de pessoas. Vamos ajudar as pessoas com espírito de brandura, porque no tempo certo nós vamos colher. Não canse de fazer o bem. Não canse de fazer o bem. Não canse da santidade. Não canse da pureza. Não canse da palavra de Deus. Não canse da presença de Deus. Não canse do louvor. Não canse da oração. Não canse do testemunho. Não canse de ser crente, crente de verdade, porque no tempo certo vai colher. Jesus disse que não ficará um copo d'água sem galardão, nada escapa. Ele sabe inclusive quantos cabelos tem na nossa cabeça. Na minha está mais fácil de contar, cada ano cai um pouco mais. Deus está contando rapidinho assim. Deus sabe todas as coisas. Não canse de fazer o bem. Mas tinha a turminha que queria se orgulhar, deu uma melhorada em Jesus. Verso 12, todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. Agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Verso 13, pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei. Ninguém guarda a lei. Você está querendo guardar a lei para melhorar Jesus? Está querendo guardar a lei para ser salvo? Ninguém guarda a lei. Ela não tem esse propósito de nos salvar. Ela tem o propósito de indicar o padrão, e nós estamos fora do padrão. Ela tem o propósito de indicar que o Salvador viria na simbologia do sacrifício de animais. Tinha um propósito de falar que o Salvador viria quando profetizou de Jesus. Salvar, isso que ela não faz. Verso 13, pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês.
Está lá o pessoalzinho querendo gloriar em si mesmos e querendo gloriar nos outros. Oh, eu levei as pessoas a guardar a lei de Moisés para serem salvos. Significa que nunca iremos celebrar a Páscoa judaica, uma vez por ano podemos, não para nos salvar, porque ela é muito simbólica de Jesus. O cordeiro morto que permitiu a redenção do Egito é simbólico de Jesus. Não podemos celebrar a Páscoa judaica por causa do sentido espiritual, mas não para nos salvar. Mas o apóstolo Paulo estava focado. Quanto a ele ia semear no espírito, não ia semear na carne. Verso 14: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Assim o apóstolo Paulo disse: quanto a mim, eu vou me gloriar em Jesus. Porque se nós tentarmos nos gloriar em alguma coisa, ainda que essa alguma coisa tenha valor na terra, ela não tem valor diante de Deus para nos salvar. Para nos salvar é o sangue de Cristo vertido naquela cruz. A gente pode fazer todos os cursos do mundo, isso tem valor. Podemos fazer 5 doutorados, tem valor, mas não tem valor para nos salvar. Podemos ganhar todo o dinheiro do mundo, isso ajuda bastante. Não tem o valor de nos salvar. Todo o dinheiro do mundo não compra a nossa salvação. Não é problema ter dinheiro, mas esse não é o propósito do dinheiro. Quem nos salva é Jesus. O apóstolo Paulo era estudado, falava muitas línguas. Ele até foi irônico algumas vezes. Ele até disse assim: olha, se você quer se gloriar na cicatriz da circuncisão, eu tenho essa aí e muitos outros. Mas eu não me glorio nas cicatrizes que eu tenho, porque eu me glorio na cruz de Cristo. Só tem salvação em Jesus. Esse é o verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Em outras palavras, se vocês querem se gloriar em cicatriz, eu tenho muito mais cicatrizes do que vocês, mas quanto a mim, eu não vou me gloriar em nenhuma delas. Nem vou me gloriar nos meus estudos, nem vou gloriar que eu estudei em Jerusalém com Gamaliel, nem vou gloriar que eu sou de família influente, nem vou gloriar que eu sou judeu e cidadão romano, nem vou gloriar que eu falo grego fluente, nem vou gloriar que dos fariseus, era fariseu dos fariseus, um dos mais zelosos. Significa que possivelmente ele tinha boa parte da Bíblia, inclusive decorada. Eu não vou me gloriar em nada. Ele disse: eu considero tudo isso esterco. Eu me glorio é na cruz de Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Nele temos perdão de pecados. Nele temos vida eterna. Temos vida eterna e, como foi pregado, temos cura também. E temos plenitude do Espírito Santo. Quem semeia na carne, segundo a sua pecaminosidade, seja qual for a manifestação dessa pecaminosidade, vai colher corrupção. Quem está querendo, segundo a carne, ter do que se gloriar, e esse é um perigo que todos nós corremos, principalmente pastores. Eu li a Bíblia tantas vezes, glória a Deus, você estava buscando a face de Deus. Isso não te faz melhor. Você pode ler 100 mil vezes, você não vai ser melhor do que ninguém porque leu a Bíblia. Eu estou orando das 3 às 5 da manhã, amém. Você está se humilhando e buscando Deus, da graça de Deus, isso é bom. Não faz melhor, superior do que ninguém. Se nós olharmos para os nossos pecados, examinarmos a nós mesmos, nós não temos do que nos orgulhar, mas graças a Deus que estamos quebrantados e de repente oramos da meia-noite a 1, graças a Deus, mas não nos torna merecedores, não nos torna melhores. Preguei mais, evangelizei mais, escrevi mais livros, tem o seu valor, mas não tem o valor de sermos melhores. Se não fosse a cruz de Cristo, ninguém é salvo. Nem o que escreveu muitos livros e nem o analfabeto. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E todos são igualmente salvos, recebidos pela graça de Deus em Cristo Jesus.
Muitas vezes a pessoa acha que ele é melhor, porque ele orou no monte, ele orou na madrugada, ele leu muito, ele escreveu muito, ele pregou muito, tudo isso tem valor, mas tem valor como serviço para a glória de Deus, não tem valor de nos fazer superiores. Nós não somos superiores, nós somos recebidos pela graça de Deus. E quando nós soubermos, estivermos conscientes da graça de Deus em Cristo Jesus que nos recebe, e a honra e a glória de Jesus, nós sempre seremos humildes. Quando eu sei que sou o que sou por causa de Jesus, eu serei humilde. Eu não me sentirei orgulhoso, superior em relação a outra pessoa, porque eu sou o que sou pela cruz de Cristo. Quando eu acho que eu dei uma melhorada em Jesus, quando eu acho que eu ganhei uns pontinhos, porque eu orei mais ou menos, li mais ou menos, escrevi mais ou menos, quando eu acho que eu sou um pouquinho melhor, eu me sinto superior. Quando eu me sinto superior, eu não tenho o devido amor e compaixão para ajudar ninguém. Quando a pessoa cai, ou ele caiu, ele é fraquinho, mas eu sou superior, eu sou melhorzinho, eu sou mais santo. O sentimento de superioridade nos faz pessoas frias, geladas, sem compaixão, sem amor, sem serviço. Esses aqui que achavam que tinham melhorado Jesus, eles se sentiam espirituais, se sentiam superiores, mas não eram. Se eles examinassem a si mesmos, os seus pecados, à luz da graça de Deus em Cristo Jesus, eles não estavam se achando melhores, mas eles estavam se achando melhores porque achavam que tinham melhorado Jesus, pela circuncisão, pelas festas judaicas, pelo sábado, pela dieta, estavam se sentindo melhores. Aí o apóstolo Paulo foi irônico, várias vezes ele foi irônico. Verso 1, Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, entre aspas, são esses que estão semeando na carne, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Quando alguém cair, não importa quão horroroso seja o pecado, não importa quantas vezes caiu no mesmo pecado, não importa quantas vezes voltou para o alcoolismo, não importa quantas vezes está usando drogas de novo, quando alguém cair, restaura com espírito de brandura. Oh, vocês que são espirituais, restaura com brandura, porque estava faltando brandura, estava faltando misericórdia, porque eles achavam que eram melhores, achavam que tinham melhorado Jesus. E o apóstolo Paulo é irônico. Vocês que são espirituais, que tenham brandura, porque se alguém acha de si mesmo mais do que é, engana a si mesmo, e é melhor você examinar você. É isso que ele vai falar, verso 2. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Levar as cargas é, pessoa caiu, com espírito de brandura, você vai lá e ajuda de novo, e ajuda de novo, e ajuda de novo, porque salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, não temos o que nos orgulhar, e não temos do que achar que sou superior, mais espiritual. Ele caiu, vou lá, ajudo de novo, ajudo de novo, ajudo de novo, a honra e glória são do Senhor. Mas se não estou conseguindo ajudar, porque eu acho que eu sou mais santão, mais espiritual, mais superior, na verdade não sou. Então o apóstolo Paulo diz assim no verso 3: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Se você está achando que você é mais espiritual, você está achando que você é mais superior, você está achando que você pode menosprezar as pessoas e fazer comentários desprezíveis, porque ele caiu num pecado que você raramente cai, você se sente melhor. Paulo diz assim: se você pensa mais sobre você do que você é, você está enganando a si mesmo. É melhor você examinar você mesmo.
Se você examinar você mesmo, você perceberá que os teus pecados não fazem digno diante de Deus. Se você examinar a si mesmo, você perceberá que a graça de Deus é em Cristo Jesus. Se você examinar a si mesmo, você se gloriará somente na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para você e você para o mundo, e a honra e a glória são do Senhor. A honra e a glória são do Senhor. Mas o apóstolo Paulo continua irônico. Verso 4, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Bom, isso aqui é só na teoria, né? Se você examinar a si mesmo, você vai poder gloriar em si mesmo. Quer dizer, se nós examinarmos nós mesmos, nós chegaremos à conclusão que os nossos pecados não nos permitem nos gloriar e acharmos superiores. Está sendo irônico. Examine a si mesmo. Se você tiver que gloriar, você vai gloriar em você mesmo e não na queda do outro. Examine a si mesmo. Mas se examinar a nós mesmos, nós falaremos: Senhor, misericórdia, perdoa os meus pecados. Oh, dá-me vitória, dá-me poder, dá-me unção, eu quero andar nos teus caminhos. Misericórdia, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas impurezas, perdoa a minha falta de amor. Misericórdia, Senhor. Quanto mais examinarmos a nós mesmos, mais vamos nos gloriar na cruz de Cristo. Pelo sangue de Cristo, todos os nossos pecados estão perdoados, e a honra e a glória são do Senhor. Verso 5, de vez em quando o apóstolo Paulo fazia isso. De vez em quando ele gostava de falar uma sentença de um jeito, depois ele discordava da sentença dele, para fazer os nossos neurônios pensar, porque assim a gente nunca mais ia esquecer. Romanos 9, ele faz exatamente isso. Será que os judeus têm uma vantagem? Sim, tem muita. Deles são as alianças, os patriarcas, os oráculos de Deus, tem muito. Pois no mesmo capítulo, judeu tem alguma vantagem? Não, não tem nenhuma. Eu já demonstrei que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Do ponto de vista de revelação, os judeus têm vantagem. Do ponto de vista de pecaminosidade, não tem nenhuma. Então, o apóstolo Paulo fazia isso. Verso 5 parece que está contradizendo 2. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Verso 2, levem as cargas uns dos outros. Como assim? Cada um leva o seu, cada um leva do outro. Do ponto de vista de examinar a nós mesmos, de prestar conta a Deus, de mantermos humildes diante do Senhor, esse é um fardo que cada um de nós tem que levar o seu. Sou eu que examino a mim mesmo. Sou eu que me arrependo dos meus pecados. É você que examina você mesmo. É você que arrepende dos seus pecados. É você que recebe o perdão de Jesus e é eu que recebo o perdão do Senhor. E sou eu que resolvo me gloriar somente na cruz de Cristo. Quanto à queda das pessoas, cabe a nós levarmos o fardo um dos outros com espírito de brandura, porque ninguém é melhor do que ninguém. Quando a gente pensa na paciência de Jesus com os discípulos que estavam crescendo, é isso. Quando a gente pensa, às vezes alguém, os alunos que vêm estudar aqui, eles são jovenzinhos, evidentemente que eles são imaturos. E às vezes eles dão uns furinhos deles porque eles são imaturos. E tem gente que está meio chateado, que parece que a gente está tendo muita paciência com eles. Irmãos, é para ter paciência com eles, pronto, e acabou. É para restaurar com espírito de brandura, pronto, e acabou. Porque não tem ninguém que possa se orgulhar diante de Deus de coisa alguma. E se for um membro da igreja, caiu de novo. Se depender de nós, é para restaurarmos com espírito de brandura. Porque se nós examinarmos a nós mesmos, não vai sobrar um diante de Deus. E nós estamos em pé, é pela graça de Deus e pelo sangue de Cristo. Nós não podemos achar que somos superiores a ninguém. E não importa quantas vezes caírem, nós devemos restaurar com espírito de brandura e ter paciência com as pessoas, pronto e acabou. Porque se nós examinarmos a nós mesmos, não sobra um diante de Deus. E se tivermos que nos gloriar, terá que ser na cruz de Cristo, pronto, acabou. Sem Jesus nós jamais seremos salvos.
A glória e a honra são do Senhor. Mas a exortação de Paulo é: olha, cuidado para você não semear na carne. Cuidado para você não viver na vida do pecado. Cuidado com a incredulidade. Cuidado com sentir-se superior. Você não vai melhorar Deus. Não tenta zombar de Deus achando que você melhora Jesus. Você vai colher consequências sérias deste orgulho. A palavra de Deus diz que Deus resiste o soberbo e dá graça ao humilde. O próprio Deus vai te colocar em situações difíceis para quebrar esse orgulho, esse coração duro. Não vai por esse caminho. Deus não se deixa zombar. E o problema é que quando nós estamos achando que somos superiores, quase que podemos entrar no trono da graça batendo o pé, como se fosse meio dono do mundo assim. O pior de tudo é que essa pessoa se torna uma pessoa de coração endurecida, sem amor, sem misericórdia, sem espírito de brandura para ajudar ninguém. Não ajuda ninguém porque acha que ele é o último biscoito do pacote, ele é o máximo, ele é o melhor, e assim ele está semeando na carne. Orgulho no coração dele que o faz pensar que ele está bem, ganhou uns pontinhos diante de Deus. O orgulho no coração dele que o faz duro e não misericordioso para com o próximo, ele está semeando na carne. Vai colher corrupção. Esse orgulho vai trazer uma queda muito severa, muito grande, muito vergonhosa, porque ele achou que ele já era o bonzão, quando a honra e a glória é sempre do Senhor. Mas nós podemos escolher semear no Espírito. O Espírito Santo diz: Jesus é o único caminho para Deus. O Espírito Santo inspirou a Bíblia e os profetas que profetizaram de Jesus. O Espírito Santo simbolizou Jesus de muitas formas ao longo do Velho Testamento. O papel do Espírito Santo, entre outras coisas, é testificar que Jesus é o caminho. O papel do Espírito Santo, entre outros pontos, é convencer a pessoa dos seus pecados. E se a pessoa for crente, o papel do Espírito Santo é dar tristeza que leva ao arrependimento, para ele se consertar diante de Deus. E se nós estivermos abertos para Deus, a sua palavra, o Espírito Santo, nós vamos semear segundo as inclinações do Espírito Santo de Deus em nós, e nós vamos receber de Jesus a vida eterna que só Jesus pode dar. Nós vamos receber a vitória que só Jesus pode dar. Nós vamos receber a cura que só Jesus pode dar. Nós vamos receber a resposta de oração que só Jesus pode dar, e a glória vai ser do Senhor, que mais uma vez perdoou, mais uma vez curou, mais uma vez livrou, mais uma vez ouviu as nossas orações. A honra e a glória são do Senhor. Amém, aleluia. Quem quer semear no Espírito aqui? Nem vou perguntar quem quer semear na carne, que você não ia ter coragem de levantar a mão. Mas quem quer semear no Espírito? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Gente, eu gosto de oração assim, meio pentecostal, sabe? O povo que grita, o outro fala aleluia, glória a Deus. Não tem problema que eles acham que a gente é doido, porque normal nós também não somos, sabe? Então eu queria chamar alguém aqui para vir orar pentecostal. Pastor Daniel, consegue não? Sim ou não? Então vem aqui, vem orar pentecostal. Vocês vão ficar em pé. Vocês vão ficar em pé. Pois eu quero chamar o pastor Fernando também para orar pentecostal. Enquanto eles estiverem orando, se não for pentecostal, você finge. Pentecostal faz assim, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo. Mas eu não sou mais, você vai fingir. Nós vamos orar assim, pentecostal. Pastor Fernando vai orar, o pastor Daniel vai orar. Eu vou estar orando também, mas não aqui no microfone, eu já estou poupando a minha voz. E a pastora Hilda pode terminar o culto, mas ora pentecostal, pela graça de Deus, nós não saímos da salvação de Jesus. Pela graça de Deus, temos fome de ser santo e obedecer a Deus. Pela graça de Deus, não cansar de fazer o bem. Pela graça de Deus, ter espírito de brandura para ajudar as pessoas que caíram, sem julgamento, sem achar que é melhor, quantas milhões de vezes for necessário.
sem perder o amor e a graça, a misericórdia para com aqueles que precisam ser mudados e transformados. Amém, Senhor. Nós oramos nessa noite, crendo na manifestação do Teu Espírito Santo em nós. Pai, nós queremos produzir obras segundo o Teu Santo Espírito. Oh, Pai, nós clamamos então pela graça do Senhor em nós, que haja manifestação desta obra em nós. Pai, que haja manifestação dessa obra em nós, no nosso trabalho, no escritório, na empresa, na escola, na faculdade, na vizinhança, onde nós estivermos, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo, clamamos pela manifestação da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Nos ajude, ó Pai Santo, a cada dia a rejeitar as obras da carne. Nos ajude, ó Espírito Santo, a cada dia a rejeitar os frutos da obra da carne, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, mas que o amor, a paz, a bondade, a paciência, a temperança, domínio próprio seja evidente nas nossas vidas, ó Pai Santo, e que possamos colher frutos dignos de arrependimento. Pai, nós clamamos pela manifestação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Nós clamamos, ó Pai, porque somos diante do Senhor, nós nos humilhamos, diante do Senhor nós nos humilhamos nesta noite, ó Pai Santo, porque nós não somos merecedores dessa graça, somos pecadores, mas nós nos humilhamos diante de Ti, crendo que é o Senhor que opera em nós, é o Senhor que opera em nós por meio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sim, Senhor, eu reconheço, nós reconhecemos, nós podemos dizer, como disse o próprio apóstolo Paulo, eu sou o maior dos pecadores, mas graças a Deus pela graça salvadora em Cristo Jesus, graças a Jesus, graças ao sangue de Jesus derramado na cruz em nosso favor. Obrigado, Senhor, porque fomos alcançados pela Tua graça, e somente a Tua graça nos basta. Por isso, Senhor, nesta noite nós Te louvamos, nós Te damos graças, Senhor, porque fomos alcançados. Mas hoje nós mais uma vez, debaixo da luz desta palavra, nós podemos mais uma vez dizer, nos quebrantar na Tua presença e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa a multidão dos nossos pecados, não leva em conta as nossas transgressões, lança nas profundezas do oceano do esquecimento as nossas transgressões, Senhor, e nos ajude. Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, queremos sim ser melhores, precisamos sim ser melhores, porque assim o Senhor nos deu a instrução quando disse para que nós cresçamos. Sim, nós queremos crescer até chegar à estatura perfeita de Jesus Cristo, não para a nossa glória, não para nos ufanar, não, mas porque verdadeiramente precisamos chegar a esse patamar, porque reconhecemos que o padrão do Senhor é elevado, e nós queremos cada dia crescer mais, Senhor, precisamos crescer mais, desejamos crescer mais. Por isso, Senhor, nesta noite nós nos arrependemos sim, mais uma vez, porque a cada dia precisamos nos arrepender sim, nos quebrantar e chegar na Tua presença e dizer: Senhor, preciso da Tua ajuda. Sem a Tua ajuda, sem a Tua graça, sem o Teu poder, sem a manifestação do poder do Espírito Santo em nós, nada podemos fazer, por nós mesmos nada podemos fazer, mas com a Tua graça
tudo podemos fazer. Por isso, Senhor, nesta noite, nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, porque só o Senhor pode nos ajudar. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora do pecado, quando não sabemos para onde ir. Nós podemos recorrer ao Senhor, à cruz de Cristo. Ah, Senhor, obrigado, Senhor, porque podemos contar com a Tua infinita graça. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus.